Graça e paz a todos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma boa noite de saudação. Gostaríamos nessa noite de falarmos um pouco a respeito da palavra do Todo-Poderoso, a qual se encontra no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 31, onde se narra-se a Escritura. A palavra do Todo-Poderoso, ela vem nos ensinar, nos instruir a respeito do que é ceia do Senhor, e como foi produzida e como foi preparada pelo próprio, o nosso eterno e soberano Salvador Jesus Cristo, o Nazareno único, fiel, justo e verdadeiro Filho de Deus, a verdade viva e eficaz, o Verbo que se fez carne e habitou-se entre nós. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E no versículo 12, vem dizendo que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os asmos, vem agora quando o cordeiro pascual era sacrificado. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição? Olha, analisemos aí com clareza e com simplicidade dentro da Escritura, porque a palavra vai nos revelar da seguinte maneira, que aqueles que são chamados espirituais, eles discernem de tudo, mas não são discernidos por ninguém. E os carnais não conseguem discernir nada com coisa nenhuma. Então, Bíblia foi feito que a palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, nós temos que lê-la para entendê-la e ter o discernimento não meu, não teu, não nosso. Não com a nossa inteligência, a nossa capacidade humana, porque a sabedoria humana, ela é primeiramente maligna, diabólica, né? E ela não tem base nem condições de adentrarmos ao mundo espiritual e entendermos as coisas de Deus, a não ser que Deus assim nos revele. E nós vemos que é chamada a última ceia. Olha que coisa maravilhosa, a última ceia preparada a ser realizada pelo próprio, o Nazareno, o Cristo vivo, ainda antes de ser crucificado. Então nós vamos ver aqui que os discípulos vêm e perguntam a ele: aonde quer, Senhor, que nós lhe preparemos a ceia? Não Santa Ceia. Santa Ceia não é existente dentro do livro da Sagrada Escritura. E nós costumamos ultrapassar quando Jesus vem para esclarecer, nos ensinar, para que verdadeiramente nós não tiramos, mas também não podemos acrescentar. Que se tirarmos, será também tirado da nossa parte da árvore da vida. Mas também se acrescentarmos algo, também será acrescentado sobre as nossas vidas. Já passamos batalhas, pelejas, decepções, assolações, lutas constantes sobre a face da terra, aonde aqui somos habitantes vivos, verdadeiros, para sermos anunciadores e proclamadores da verdade, ainda que sejamos taxados como mentirosos. Isso é muito especial. É aquilo que é improvável, como eu sou improvável, né? Aquilo que não tem recursos, como eu não tenho recursos espiritual nenhum, nem financeiro, para que realmente possamos traçar a veracidade da palavra. Mas aquele que veio e se fez carne e habitou entre nós, ele é a potência viva, é o único poderoso, justo, fiel e glorioso, e tão maravilhoso, que ele se deu. Mataram Jesus? Não. Ele se deu, ele mesmo se entregou por cada um de nós, para que possamos alcançar a virtude da graça e da glória do Senhor. Analisamos um fato muito importante quando ministramos a ceia. Vemos que os líderes, nós somos líderes, sim, verdade, né? Temos o bom costume ou o mau costume, né, de dizer aquele que não está apto a tomar a ceia do Senhor ou a comer a ceia do Senhor, né? Muitas vezes dizemos Santa Ceia, quando Santa Ceia não existe. Existe a ceia do Senhor, né? Que ele verdadeiramente ele não tome, se ele não está apto. E a palavra vai nos ensinar que verifique, examine o homem a si mesmo. O líder não pode examinar a cá ou a quem, de A a Z, nós não podemos examinar. Você não está apto, você está. Nós não temos esse termômetro em nossas mãos. E o próprio Cristo não deu esse termômetro nas mãos da liderança, sobre a sua casa, sobre a tua igreja. É por isso que Pedro vai dizer que não quereis
tomar conta do rebanho de Deus, vós que sois presbítero, como presbítero também Pedro era, como se fosse dono do rebanho. E quando o sumo sacerdote vier, ele vai pedir conta, e essa conta terá que ser apresentada. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, você não conhece meu ministério? Meu ministério é grande, eu sou importante porque a minha igreja é tal. Olha, não vai ter essa conversa com ele. Ninguém escapa. Ninguém escapa. É melhor apresentarmos como Paulo. Senhor, meus trapos de imundícia estão na tua presença. O bem que eu quero praticar, eu não pratico. O mal que eu não quero realizar, esse eu realizo e pratico com vontade. Como disse o apóstolo Paulo, de uma maneira especial. Lá dentro, no profundo da minha alma, eu tenho prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Talvez de uma guerra na minha carne e nos meus membros, eu tenho prazer na lei do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então vamos deixar de lado a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa autoconfiança, o nosso autoposicionamento de achar que somos quando não somos, que podemos quando nós não podemos, mas que existe um que pode tudo por nós. É por isso que ele deixou claro, quando ele vai dizer que posso todas as coisas, o apóstolo Paulo dizendo, em Efésios 4,13, posso todas as coisas em mim, pois eu me fortaleço. Não, é o contrário. Posso todas as coisas no Senhor, o Cristo Nazareno, pois Ele me fortalece. Ele nos fortalece. Ele te fortalece nessa noite, para que você venha entender que a ceia do Senhor, ela é uma base ditada e dada ao teu povo. E sendo a questão mas se você vive no pecado, você pratica o pecado, você pecou, você errou, olha, peça perdão ao Senhor, se conserte com Ele, entre no propósito vivo santo e faça o que Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais, mas não deixe de tomar tua ceia. Você é um cristão, não foi você que decidiu pela tua vida, foi Ele que decidiu por você. Como está escrito em João 15,16, não foi vocês, não fui eu quem vos escolhi, mas foi o Senhor quem vos escolheu e vos nomeou para que vade e deis frutos. E os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em nome do Cristo vivo, não em nome de ministério, não em nome de convenções, convenção A, B, D, F, G, não. Não em nome de pastor fulano, pastor ciclano, também não, mas no nome do pastor dos pastores, que é o Cristo vivo, porque ele se deu por minha causa e por tua causa. Então vamos entender. Os discípulos ouvem do mestre, olha, vocês vão à cidade, e vocês vão encontrar um homem que vai entrar numa casa. E quando ele entrar nessa casa, pergunte a ele, o mestre mandou te perguntar onde ele vai tomar a ceia, onde ele vai comer a ceia. Então quer dizer aqui, era uma ceia, era um jantar, não era apenas um pedacinho de pão, um cálicezinho desse tamanhozinho, apenas de um suco de uva, qual nós fazemos aqui, mas realmente a ceia lá era completamente oposta. E ali agora diz aquele moço, vem ver. Eles entraram, viram o aposento pronto e preparado e projetado para a última ceia. E ao sentarem-se àquela mesa, eu creio que eu e você também estaremos assentados naquela mesa. Ainda que você possa dizer, o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não conhece a tribulação que eu estou vivendo, o Senhor não tem conhecimento da aflição que está assolando a minha vida. Estou desempregado, tenho filhos nas drogas, tenho filha que está caminhando do lado ao contrário, dentro da prostituição, estou servindo a Deus, mas até meu ministério me massacra de uma forma cruel. Mas eu quero te dizer que quem te chamou te consola e manda te dizer de seguinte forma especial nessa noite, creia, porque o teu, como disse Jó, o nosso Redentor, ele vive, ele reina de geração em geração, porquanto ele é Deus, fiel, justo, perfeito e verdadeiro. Creia nisso, tome posse nessa noite, é para a glória do Todo-Poderoso. E dentro desse patamar atualmente, após a ceia, ele vai dizer, um de vós, escolhi vós os 12, mas um de vós há de me trair. Um de vós é o diabo. Um de vós me levará à traição. E era necessário que o Cristo padecesse. A bem da verdade, ele não veio para operar tantos milagres como operou. Ele veio para poder passar pela cruz. Pela cruz, sim, ele veio.
Foi projetado, preparado, criado, ornamentado, tirado do centro da sua glória, para vir a essa terra, para passar pela cruz, pelo sofrimento, pelo Gólgota, por minha causa e por tua causa. Que se dependesse de santidade viva, para nós tomarmos Santa Ceia, nenhum ser humano na face da terra, nenhum crente tomaria Santa Ceia, porque diz que não pode ter pecado. E aquele que não tem pecado, por gentileza, levanta a mão nessa noite e diga: eu não tenho pecado. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Aquele que diz que não peca, é mais mentiroso ainda. Então, todos pecaram e todos foram destituídos da glória e da graça. Somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus, mas mesmo assim continuamos a pecar a cada dia, a cada milésimo de momento. Pecamos e erramos na presença do Senhor, porque nós não somos perfeitos. Perfeito somente Cristo é. Essa é a perfeição viva que nos conduz a cada momento, passo a passo, e nos destina ao encontro com Deus Todo-Poderoso. E aquele que houve uma pergunta entre os seus discípulos, para dizer: mestre, mas serei eu que vou te trair? Ele disse: aquele que mete o seu pão comigo no vinho, aquele que mete o teu pão comigo no meu bocado, aquele que se mistura, aquele que está lado a lado, é esse aí que vai me trair. Quem te trai não é teu inimigo não se aproxima de você. Quem te trai não é aquele que não suporta a sua presença. Quem te trai é aquele que está lado a lado contigo. Como diz aquele louvor, né? Senta na mesa e come comigo, bate no meu ombro e diz que é meu amigo, mas quando eu viro as costas, quer me vender. Hoje, essa cobra vai ter que se converter. Porque não é amigo, é uma cobra, não é verdade? A traição vem realmente do habitat daquele que com a linguinha pelo lado de fora chacoalha a vida dos irmãos de um lado para o outro. Quem vendeu José foram os ímpios. Quem vendeu José foram os fariseus, os saduceus, os essênios. Quem vendeu José? Os irmãos de José. Quem traiu Jesus? Por aquele que estava lado a lado com ele, o povo por completo. Quando é terminada a ceia, ele diz de uma forma tão especial: ele seria levado por mão de pecadores e seria crucificado. E Pedro vai dizer para ele: Senhor, ninguém te toca. E ele vai dizer: Pedro, antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, tu me negarás 3. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E assim feito é. Nós possamos nessa noite, sabemos que, por mais que oramos, por mais que buscamos, por mais que colocamos nossa vida sobre o altar na presença do Senhor, temos os nossos erros e as nossas falhas. Não somos perfeitos para apontarmos A, B, C, quem quer que seja. Se está caído, a nossa obrigação é fazer como o bom samaritano. Se tivermos azeite nas nossas vasilhas, colocamos então azeite na vasilha, no corpo daquele que está ferido, que está machucado. O nosso posicionamento é colocar azeite. E o azeite, que é o Espírito Santo, para ministrar a cura por dentro daquele que está sangrando. Se nós verdadeiramente estivermos numa posição correta, nós não vamos acabar de pedrejar e acabar de matar. Nós vamos colocar sobre a nossa cavalgadura e levarmos a estalagem, que é a igreja, para que essa vida deixe ser curada, ser tratada de uma forma especial. Vamos lembrar que, na verdade, muitos que estão lá fora, ou muitos que estão dentro da casa, estão feridos, estão morrendo. Câncer, AIDS, cólera, ebola, muitos estão morrendo com as doenças malignas espirituais. E nós temos o antídoto de cura. Em vez de apontarmos, vamos curá-los, vamos tratá-los. Não somos promotores no campo de acusação, mas somos advogados. Porque da forma que acusamos, nós temos os nossos defeitos. Nós não somos perfeitos. Eu posso falar do defeito da tua orelha, mas eu tenho um defeito no nariz ou um defeito no meu pé. Você pode até olhar para o defeito do meu caminhar, mas você tem um defeito na tua visão. Quer tirar a trave do meu olho, mas é necessário que seja tirado o argueiro do teu. Então nós temos que tomar cuidado. Ou vice-versa. Quer tirar o argueiro do meu olho, mas quando tu tem uma trave no teu. Então temos que tomar cuidado. É melhorarmos, entregarmos na mão daquele que é o dono de todas as coisas, e que ele possa ministrar a sua misericórdia e a tua bênção constante
sobre as nossas vidas. Uma noite de bênção, uma noite de paz e que nós entendamos, não existe Santa Ceia, mas existe ceia do Senhor. Uma noite de bênção, graça e paz a todos e Deus os abençoe em Cristo Deus.